Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos aqui em São Paulo com o novo Volkswagen Polo Comfortline 2023. Então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo, pessoal, porque estamos falando de um Volkswagen Polo de R$110 mil, do jeito que vocês estão vendo, pessoal. Perdeu alguns itens, ficou mais caro, inclusive está mais fraco. E quero saber de vocês, por R$110 mil, vocês levariam um Volkswagen Polo como esse para sua garagem ou vocês levariam outro carro? Lembrando que nesse vídeo vai ter teste instrumentado e as nossas impressões sobre este modelo da Volkswagen, pessoal. Então vamos lá. Na linha 2023, o modelo passou por um facelift, né? Então tá com uma frente mais atual, seguindo o design europeu, mas perdeu alguns equipamentos comparado ao que era a versão passada do Volkswagen Polo. Então vamos lá. Agora ele conta de série com esses faróis aqui em LED, com luz de seta, enfim, tudo de LED, inclusive luz de posição com DRL, farol alto e baixo de LED também. Mas na parte inferior não conta mais com os faróis de neblina, tá bom? Nem como opcional, nem como nas versões mais completas, ele não tem mais esse detalhe. Outra coisa é que na versão Comfortline não há acabamento cromado também, como acontece numa Highline, por exemplo. Então você tem um acabamento um pouquinho mais simples nessa parte aqui que vocês estão vendo do carro. Então, mas ficando mais de frente aqui com o carro, vocês conseguem notar aí como que é o visual do novo Polo. Então, ó, bem de frente com ele, mais uma vez as luzes aí de seta em LED, que eu já vou mostrar depois o DRL. Na parte inferior nós temos essa boca aí de entrada de ar. E ali na parte superior, ó, notem que por conta dessa nova motorização atualizada, só existe uma entrada de ar ali. Essa daqui ó, agora fica tampada, não necessitando mais e ajudando na aerodinâmica do carro dessa forma, ajudando e muito no consumo, já que esse carro ficou bem mais econômico comparado com a versão anterior do Polo, tá, pessoal? Além do motor ficar um pouco mais fraco, ele também ficou um pouco mais econômico. Então, ó, bem de frente aí com o símbolo da Volkswagen, vocês estão notando como que é o visual aí do símbolo novo atualizado. E aqui na parte lateral, nós temos essas rodas de liga leve tampadas, né, mais simples, com pneus 285 de perfil 65 e aro 15, com uma suspensão um pouquinho mais recalibrada, um carro mais confortável, tá? Os batentes foram atualizados também, isso ajudou e muito no conforto. Nós temos uma badzinha ali, ó, Comfortline agora, e retrovisor pintado na cor do carro, com repetidor de seta, tá, pessoal? Então aí os pontos para vocês, lembrando que ele ainda continua com o sistema keyless. Então, ó, colocando a mão aqui, nós temos o trancamento, não há rebatimento automático do retrovisor, tá? E também não tem sensor de ponto cego. E colocando a mão na maçaneta aqui, mais uma vez assim, nós abrimos o carro, tá? Vamos fazer isso mais uma vez. Olha lá, agora ele abriu. Tá vendo? Que ao contrário, né? Esse sistema, na minha opinião, é mais evoluído do que os novos, que eles vão colocar só uns botõezinhos, que inclusive vai aparecer no novo T-Cross também. Dando uma distanciada, pessoal, vocês conseguem notar aí o porte do Volkswagen Polo 2023, que não teve nenhuma mudança significativa, tá? Então, apesar da atualização aí de visual e tudo mais, ele ainda continua com o mesmo entre-eixo, nenhuma mudança no comprimento, na altura, nada do gênero, tá? Continua tudo da mesma forma que vocês já conheciam desde o lançamento do carro. Então, bem de frente, ó, vocês estão notando o visual, luz diurna aí, essas centrais, né, mais próximas da grade, e o farol baixo por espelho nessa região aqui que eu estou mostrando para vocês. Então esse é o visual de farol baixo do novo Volkswagen Polo, enquanto a luz interna fica sendo de DRL. E dessa forma ele ficou até parecendo um olhinho, ficou mais invocadinho, né? Bem interessante aí, gostei do visual do novo Volkswagen Polo, que custa R$109 mil do jeito que vocês estão vendo, com pintura metálica e VW Play, que é um opcional desse carro também. Então aqui é o conjunto óptico traseiro fazendo esse visual, as lanternas agora são fumês de série, tá? Então aí para vocês notarem como que é o visual das lanternas do novo Volkswagen Polo 2023. Ele conta com sensor de estacionamento traseiro, tá? Mas não tem câmera de ré nessa versão que vocês estão vendo. Então, mais aqui ó, em 3/4 para vocês notarem como que é o visual do carro. É uma cor meio bronze, meio vermelho, bem diferente, né? Achei bonita essa cor, sobretudo. Temos um detalhezinho ali na parte inferior que é a atualização desse modelo, que não conta mais com saída de escape aparente, só na versão GTS do carro. Outra coisa que a nomenclatura Polo foi centralizada ali com o símbolo da Volkswagen, que a abertura ó, é só por aqui ou por dentro do carro, tá? Esse é um dos maiores problemas, na minha opinião, com relação ao Polo, é não ter um botão para abrir o porta-malas sem ser pela chave ou pela parte interna do carro. Aqui libera aí 300 litros de capacidade, então um compartimento bem interessante, com uma boa forração aqui também, que eu acho bem digna com o carro. Então aí há espaço de sobra aqui com relação ao Polo 2023 do carro. Então, abrindo aqui, ó, mostrar para vocês o step temporário,
que fica na parte inferior com rodas de aço. Tá bom, pessoal? Então aí rodas de aço para vocês conferirem o visual do novo Polo 2023, pessoal. Mais um detalhezinho aqui segue do mesmo jeito. Acabou um pouco dos barulhos, tá? Antigamente ele fazia bastante barulho aqui na parte superior, isso diminuiu bastante e trouxe mais conforto na parte interna, tá? Anteninha simples ali, né, de rosquear. E aqui começa o acabamento interno. Então nós temos acabamento todo em plástico nessa região, com vidro elétrico automático em todas as portas. Os bancos são em tecidos, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, com Isofix. Não tem apoio de braço central e eles são fixos nas laterais, só o do meio ali, você tem um detalhe para levantar ele. Outra coisa é que ele tem saídas de ar na parte central do console traseiro com 2 tomadas USB tipo C, o que eu achei um ponto muito positivo, na minha opinião, é justamente trazer um pouco mais de conforto, então você tem aí o espaço de saída de ar com 2 tomadas USB tipo C. Uma rápida passagem pelo console para vocês visualizarem aí. Nós temos iluminação posicionada nessa região amarela, o que não se perdeu, apesar da simplificação de várias coisas, isso daqui ainda ficou. E ele conta com 4 airbags, tá? Não tem airbags de cortina, mas tem airbag nos bancos, além dos frontais, que é um ponto muito positivo. Então aí passando mais uma vez para vocês conferirem um pouquinho mais do visual do carro. O espaço, na minha opinião, é interessante, então cabe bem aqui meu joelho, então consigo ficar bem posicionado nessa região aqui. E vamos chegar ali na parte dianteira para mostrar o acabamento do carro. Então, sentando aqui, nós temos o acabamento nessa região toda em plástico. Aqui uma textura nova, que nas versões mais completas há uma espécie de tecido, juntamente com aqui que é fofinho. E ajuste do vidro elétrico, como eu falei para vocês, mas não tem rebatimento elétrico do retrovisor, é só ajuste elétrico. Maçaneta do carro prateadinha, aliás, black piano, não é mais prateadinha mais, com detalhes das travas das portas e aqui uma pequena textura que simula, né, uma aparência mais premium, mas é só aparência, tá? Outro ponto é o banco inteiriço na parte dianteira agora do carro também. Então aí fica posicionado com ajuste de altura normal, mecânica. E aqui como herdou do Up, um projeto muito mais simples de construção, dessa forma que vocês estão visualizando aí o carro. E sentando aqui, nós temos uma chave normal, né, de acendimento dos faróis, juntamente com o ajuste de altura do facho dos faróis também. A posição de dirigir me agrada bastante, um carro alemão, então apesar de muitas simplificações, o projeto ainda é digno de um carro premium. Então sentando aqui nós temos uma boa altura com relação à posição de dirigir, você sentar baixo, ou pode sentar mais alto se você gostar também, e com isso você se adequa bem aqui o carro, é uma posição bem europeia de condução, digna de um carro europeu, então isso me agrada bastante, apesar da redução de custo, né, o projeto ainda permanece sendo muito digno, na minha opinião. A chave aqui do modelo, apesar de ser canivete, a partida é por botão. Então, dando a partida aqui, nós temos o volante revestido em couro, com acabamento em base achatada aqui na parte inferior. Esse volante é o mesmo que estreou no Nivus, que é o do Golf, mas aí mais simplificado no quesito do couro, e acabamento aqui também um pouquinho mais simplificado, mas ainda assim é bastante bonito. Comandos do piloto automático nessa região, comandos do painel de instrumentos, que esse sim mostra contar giros, tá? E aqui detalhes de volume e troca de mídia. Chave de seta normal, ele não tem temporizador, certo? Tão menos sensor de chuva e tão menos retrovisor crepuscular. A iluminação, como eu mostrei para vocês antes, é amarela, então aí um porta-óculos permanece nessa região. O quebra-sol com iluminação, tudo aí bonitinho. Acabamento tem todo em plástico aqui, duro, e essa região, como eu falei para vocês, imita uma textura. Imita uma textura, mas é tudo plástico, tá? Bem durão, mas tem uma textura diferente quando você passa a mão assim. Então é acabamento para vocês, tudo em plástico, nenhum acabamento cromado nessa região. Só ali na bordinha da saída de ar tem esse detalhe meio metalizado que combina aqui com a região do volante. Mas aqui, ó, também tudo em plástico normal, preto, sem nenhum tipo de acabamento. Como eu falei para vocês, só tem sensor de estacionamento, não tem câmera de ré. Freio de mão aqui normal, porta-copos, uma tomadinha 12 volts e um baúzinho aqui nessa região que segue com esse detalhe, mas olha, ele não tem catraca, então ele bate. Vendo? Você não consegue segurar. 2 tomadas USB tipo C, aqui o espaço para o carregador sem fio nas versões mais completas e saídas daqui, comandos do ar-condicionado juntamente com as saídas na parte superior. Acima nós temos aqui o acabamento da VW Play, que é um opcional de R$ 1.200, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Detalhe que aqui ficou o pré-facelift com a roda, né, diferente também. Então aí para vocês conferirem, né, como era, né, o primeiro Polo. E aqui a parte de telefonia,
tudo que tem direito, aqui detalhes de mídia também. Então tudo bonitinho aí para vocês acompanharem como que é a VW Play. Gosto bastante do visual dela, ainda prefiro a Composition, tá? Para ser bem sincero, mas a grafia da VW Play é realmente invejável, é muito boa. E aqui você tem algumas configurações aí do carro, mas nada além disso. E aqui a abertura do porta-malas e start-stop, que antigamente os comandos ficavam aqui, mas por uma redução de custo e fio, iluminação e uma série de coisas, jogaram aqui para a parte superior. Já o painel de instrumentos é o mesmo do Taos na versão Comfortline mais simples. Então você tem alguns comandos aqui de telefonia, configurações, exibição, dados de consumo, tá vendo? Tudo aparece ali. E no View você pode trocar aqui a visão, né? Se você quer com contagiros, quer desse modo mais futurista e assim o velocímetro digital analógico, né? Com ele aqui. Mas eu particularmente gosto assim, que você tem um contagiros, o velocímetro na parte lateral e algumas informações. Então aí tudo para você conferir do carro. E aqui nas configurações você também pode colocar mais algumas coisas para visualização, mas nada além disso, tá? Só para vocês terem uma ideia aí como que fica. Aqui fica dados de consumo, tá vendo? Acho um ponto interessante. Aqui o consumo médio geral, ó, desde a partida, 9,4 km por litro. Isso com etanol, tá, pessoal? É um ponto muito importante. Esse carro ficou muito econômico quando aplicou essa nova motorização 170 TSI para ele. Direção levinha, gostosa e o carro ficou bem econômico. É um ponto positivo, a gente tem que destacar isso. Bom, saindo, vou acender aqui, né, deixar tudo bonitinho. O conjunto mecânico 1.0 turbo 170 TSI, com agora 116 cavalos de potência, na faixa dos 16,7 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático de 6 velocidades, e 0 a 100 aí na casa dos 11 segundos, tá, pessoal? Nós vamos tirar o nosso teste instrumentado para falar para vocês. Lembrando que essa motorização agora é uma atualização, né? Ela é meio up, meio polo, então por isso que ela ficou um pouquinho mais fraco, né? Tem muitos elementos do polo, do motor do polo aqui agora nessa motorização aqui, por isso ela virou 170 TSI. Outro ponto também é que não há manta acústica nem braços pantográficos, tá? Então segue um visual aí mais simplificado, justamente porque a intenção da Volkswagen com o novo Polo é justamente reduzir custos com o projeto do carro. Então aí mais uma vez, ó, bem de frente contra a luz, vocês conseguem notar como que é o visual do carro, certo? Então aí tá o visual de DRL dele para vocês conferirem, porque agora a gente vai dar uma volta com ele e tirar os nossos números de 0 a 100 frenagem retomada e como se comporta um novo Volkswagen Polo com esta motorização mais simples. Então se inscreva no canal, deixa o like e bora conferir tudo sobre o Polo Comfortline 2023 aqui no Falando de Carro. 4, 3, 2, 1, saímos! Vamos para o 0 a 100 aqui com o Volkswagen Polo 2023, pessoal, 170 TSI. Já está inclusive chegando aos 100 km por hora agora. Vamos lá, 10,7 segundos de 0 a 100, pessoal. Um excelente número aí com o Polo 2023. E agora a nossa frenagem de 60 a 0 com ele. Então vamos lá, pessoal, frenagem de 60 a 0 aqui com o novo Volkswagen Polo 2023, hein, pessoal? Então vamos lá para a nossa frenagem de 60 a 0. 3, 2, 1, freamos, hein? Frenagem 1.7 com 14 metros de frenagem. Tá aí, agora que não tem freio a disco mais traseiro, só freio a disco dianteiro, ainda fez um número considerável. Vamos ver agora de 100 a 0 como que vai ser o comportamento dele. Já estamos aos 100 km por hora, 3, 2, 1. Menos de 3 segundos de frenagem com 39 metros, pessoal. Tá aí, a Volkswagen já tinha anunciado pra gente que isso seria abaixo dos 40. E tá aí a prova, mesmo com freio a disco apenas na dianteira, foi muito bem, uma excelente frenagem aqui com o Volkswagen Polo 2023, pessoal. Agora vamos fazer uma retomada de 60 a 120 e ver aí como que ele vai se comportar. Então vamos lá, pessoal, nossa retomada aqui de praxe, 3, 2, 1. Buscou rápido uma marcha, vamos ver aí como que vai se comportar agora com menos potência. Já está chegando ao 105,7 e 120 em 7,2 segundos. Tá aí números plausíveis, né, para este modelinho com 116 cavalos. Números próximos aí, inclusive, do que a Chevrolet entrega com o Onix também. Então nós temos um parâmetro entre esses hatches turbinados agora. A HB20 também tem um número muito parecido. E tá aí para vocês os números com relação ao Volkswagen Polo 2023, pessoal.